Irmãs queridas, irmãos queridos, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Aqui estamos novamente às 9 horas da manhã, iniciando o culto do Evangelho de Jesus com a espiritualidade presente. Identificamos nós a presença do professor Eurípides Bassanufo, que há 25 anos se faz presente nos nossos cultos do Evangelho na Casa de Guará. E a inspiração bondosa, esclarecedora, sublime, diamantina da nossa benfeitora, a querida Joana de Ângeles. Através dos seus livros e a sua inspiração, teremos a oportunidade nesta manhã de realizar, sermos os intermediários de uma semeadura muito valorosa e muito proveitosa e, acima de tudo, indicada para sustentar a nossa caminhada na direção de Jesus. Então, vamos iniciar a nossa atividade com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos. Está aqui já marcado, Sede Perfeitos. E também com o livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, da nossa querida benfeitora Joana de Ângeles, que tem o título do capítulo dela, Perfeição, na página 153. Para vocês que são afeitos ao estudo, que gostam de acompanhar o pensamento da irmã Joana de Ângeles, é uma beleza quando nós fazemos o Evangelho em sincronização com o livro dela, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Porque nesse capítulo, Perfeição, ela comenta todo o capítulo, fazendo referência ao capítulo número 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, é uma informação fidedigna. A veneranda benfeitora Joana de Ângeles, vocês já sabem, mas é bom lembrar para aqueles que nos acompanham pela primeira vez. Ela teve a personalidade de Joana de Cusa no tempo de Jesus, conviveu com Jesus, portanto, é realmente capacitada para nos oferecer a interpretação diamantina do pensamento de Jesus, atualizando esse pensamento para os nossos dias atuais. Portanto, nós vamos começar a nossa palestra de hoje, o nosso estudo de hoje, as nossas reflexões de hoje, aqui, com o item número 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Caracteres da Perfeição. Isto é uma passagem inicial que Allan Kardec colocou do evangelista Mateus, no capítulo 5, versículo 44 e também de 46 a 48. Portanto, temos uma lição maravilhosa para esta manhã. Vamos começar então. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mas aí, nós vamos ao item 2, que também é sugerido pela veneranda benfeitora Joana de Ângeles. O item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. Para vocês sempre acompanharem, anotando, porque hoje nós vamos citar vários livros e vocês podem depois revisar a palestra e copiar, frequentar, pegar na nossa biblioteca, enfim, aprofundar-se nesse estudo, que esse capítulo é muito bonito. E aqui Allan Kardec escreve: Pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta proposição, abre aspas, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, fecha aspas, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se à criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia a criatura igual ao Criador, o que é inadmissível, é impossível. Mas os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo
e a dizer-lhe que se esforçassem pelo alcançar esse modelo. Isso é que é importante para nós observarmos aqui e verificarmos isso com carinho. Outra coisa também é que o nosso tradutor, Ribeiro, ele fez uma tradução perfeita. Perfeita. Ele diz aqui, mas os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance. Nuance são as características e é a palavra portuguesa, mas muita gente fala em nuance. Não está certo. Isso é um francesismo, quando eu aprendi no curso fundamental. Essa nuance. Guilherme Ribeiro traduziu perfeitamente, por isso que eu adoro as traduções dele. Mas os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem pelo alcançar. As palavras de Jesus, portanto, devem ser entendidas no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais aproxima da divindade. E aí ele faz a pergunta: em que consiste essa perfeição? Jesus o diz, abre aspas, em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem, ponto, fecha aspas. Mostra Jesus, desse modo, que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. O grau da perfeição de cada pessoa está na razão direta da extensão do seu amor. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no que tem de mais sublime, lhes disse, abre aspas, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. Vocês viram que coisa maravilhosa. Então agora nós vamos aproveitar a oportunidade para buscar a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, na página 153, que ela começa com um parágrafo muito bonito aqui. Logo no primeiro parágrafo, a incessante luta do espírito é direcionada para a perfeição relativa que lhe está destinada. Ela já começa ressaltando isso. Na página seguinte, ela diz aqui, a fim de que seja alcançada essa meta excelente, o método se encontra intimamente gravado onde? No amor, que é o recurso valioso para facultar o entendimento em torno dos acontecimentos e das pessoas, suas irmãs espirituais, iluminando-se com o discernimento que capacita o ser para novos empreendimentos e lutas. Mas continua, Jesus, o homem sábio e nobre. Vejam que sempre ela dá uma oportunidade de ressaltar isso, a característica humana de Jesus. Jesus, o homem, e homem com H maiúsculo. O homem sábio e nobre compreendeu essa dificuldade inerente ao estágio de desenvolvimento dos seus contemporâneos. E enquanto dissertava sobre a necessidade do amor em relação aos adversários, propôs enfaticamente a necessidade da perfeição. Impossibilitados de compreender as sutilezas morais dos ensinos de Jesus, aquelas mentes imediatistas necessitavam de um modelo que lhes permitisse o entendimento. E assim, o Mestre apresentou o Pai Celestial como a síntese absoluta que é da perfeição, no entanto, inalcançável, pois que o Espírito criado jamais poderá ser igual ao seu Criador. Mas essa busca sugere a transformação moral incessante. Coisa linda. A veneranda sabe sintetizar de uma forma maravilhosa. Mas nós vamos ter aqui em mãos, olha aqui esse livro importante da coleção de todos os livros publicados por a veneranda benfeitora Joana de Ângeles. Eu tenho todos em nossa estante. E esse daqui chama-se Garimpo de Amor. Lançado em 2003.
nós vamos estudar aqui, refletir no capítulo 22, que tem o título Amor e Espiritualidade. Mas vejam aqui, vocês podem chamar a atenção, na página 186, ela fala de Luísa de Marilac, a nossa potira, quando ela ressalta, elogiando que ela abandonou a soberba, a riqueza, atraída para o auxílio da pobreza, em sintonia com o seu orientador, o pensamento do seu orientador, Vicente de Paulo. Mas tem mais aqui também que eu anotei. Na página 47 e na página 192, ela fala sobre Judas. Olha que interessante, mas aí o assunto não é para hoje. Mas vocês podem procurar para depois saber o que foi que Jesus fez depois que ele se suicidou. Está lá. Eu vou repetir, página 47 e 192, livro Garimpo de Amor. Quando ela começa dizendo aqui, pode-se medir o grau de espiritualidade de um indivíduo pela sua capacidade de amar. Lindo. Isso, vocês vejam o modelo, como ela é precisa para identificação. A conquista da espiritualidade é assinalada pelos inúmeros passos do amor. O amor, portanto, e espiritualidade são termos da mesma equação da vida, convidando a criatura à busca de Deus. O amor gera amor. Autoamando-se, compreende-se melhor a maneira de amar a outrem. E aí nos lembramos o que foi quem falou de forma clara. Amar o vosso próximo como a vós mesmos, amar o próximo como a si mesmo. Se nós não nos amamos, vamos ter muitas dificuldades para amar o outro. E temos outra passagem também de Lucas, capítulo 7, versículo 17, quando Jesus fala, por muito amardes, todos os vossos pecados vos serão perdoados. Que coisa linda! Mas é somente amar e os pecados ficam perdoados? Nós já explicamos isso em outras oportunidades anteriores e a veneranda benfeitora sempre trabalha nesse esclarecimento. O amor que se torna elevado, se torna sublime, ele muda o nome para a caridade. E é através desse amor sublimado na forma de caridade, de ajuda ao próximo, de enxugar lágrimas, levantar os aflitos, a saciar a fome e a sede das pessoas, ajudar, enfim, sobre todos os aspectos, nós vamos da contabilidade sublime, da contabilidade divina, reduzindo nossos compromissos, nossos débitos do passado. Por isso que representaria um perdão, mas por ação nossa própria, fazendo bem para que possamos retornar. Por que é que nós sofremos? Já falamos isso várias vezes. Nesta e outras existências, nós agredimos por várias vezes, em várias oportunidades, a lei de amor, fazendo os outros sofrerem, traindo, prejudicando. Muitas coisas que nós fizemos que às vezes Deus é tão bom que nos faz esquecer o passado. Isso é maravilhoso, é muito importante, porque Jesus nos incentiva a prática do amor e da caridade. E cada ação nossa no campo do bem reduz na espiritualidade aquelas negativas que estão contabilizadas a nosso favor. Já falamos disso, mas eu gosto sempre de repetir para eu ficar sempre me lembrando e me impulsionar para a necessidade de sempre fazer o bem incessantemente. Portanto, vamos continuar. Vamos agora com a querida professora Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues. Está aqui, livro Primícias do Reino, na página 126. Quando ela se refere aqui, proclamar e difundir as primícias do reino, constituía a aventura de Jesus, a felicidade dele, pois que para isso ele viera. Ele viera viver com o povo, sofrer as aflições do povo, sobretudo esclarecer e libertar o espírito do povo das grilhetas vigorosas da ignorância. Mas ela tem um parágrafo aqui que me toca profundamente. E eu e você que está me ouvindo, vocês todos que estão me ouvindo, escutem, gravem, para não fazermos Jesus sofrer novamente. Quando ela diz aqui, Jesus experimentava, porém, o trissofrimento, um sofrimento superlativo, porque o povo não o compreendia. Era um sofrimento que decorre
do amor desdenhado, desprezado. E é isso que eu fico me vigiando e procuro sempre, mesmo sendo repetitivo, de fazermos o bem, realizarmos a vontade do Pai eterno de misericórdia, que nos ajuda sempre. Cada encarnação é uma oportunidade de crescimento, é quase um perdão de Deus, como diz Emmanuel, porque nos permite realizar todo o de bem que for possível fazer. E com isso nós vamos reduzindo na contabilidade divina os nossos débitos do passado e com isso sofrendo menos. Por isso, não vamos desdenhar do amor que Jesus oferecia. Essa frase me impactou e às vezes me deixa um pouco desconfortável. Que Jesus experimentava um sofrimento superlativo, porque o povo não o compreendia. O sofrimento que decorre do amor desdenhado. Será que nós já compreendemos Jesus? Eu acredito que sim. Por isso que temos a vontade de fazer o bem e não interromper nunca. Porque a professora Amélia nos diz aqui, Jesus muito amava e conhecia totalmente o seu rebanho e as suas realidades. Como é que nós sabemos disso? Aqui na parábola do semeador que ela nos fala, que está em Mateus capítulo 13, versículo de 1 a 9 e de 18 a 23. Nessa parte final, Jesus esclarece aos apóstolos em casa de Mateus porque eles não entenderam a mensagem do semeador direito. Então nós vamos ver isso onde no item 5 aqui do nosso evangelho, capítulo 17, que estamos estudando hoje. Portanto, nós vamos verificar isso aqui, mas temos uma coisa primeira para informar a vocês. No livro Vivendo com Jesus, no capítulo 16 desse livro, 2012, de Valdo Franco, Vivendo com Jesus, a professora Amélia Rodrigues assim registra, abre aspas, na maravilhosa parábola do semeador, identificam-se 4 tipos de solo, que podem ser muito bem a representação das criaturas humanas. Eis que o semeador saiu a semear, e a semente caíram em vários solos. Portanto, nós vamos mostrar aqui como, se vocês quiserem, pode pegar esse livro, ela esclarece essa parábola de forma maravilhosa. Eu vou procurar sintetizar para você, mas rogo a inspiração dela para que eu não distorça o pensamento dela. Não é esse meu desejo, mas às vezes a memória de 78 anos de uma pessoa idosa como eu não é mais a mesma dos 18 quando eu tinha. Mas vamos procurar ser fiéis, pedindo a inspiração da veneranda benfeitora para que eu não tropece, não fragilize, não prejudique aqui o que ela conta neste capítulo sobre o semeador. Então ela começa, o semeador é Jesus. Então a primeira parte da semente caiu à beira do caminho, a segunda caiu entre as pedras, a terceira monte de sementes usadas caiu entre os espinhos e por último a semente caiu em terra boa. Vamos ouvir os esclarecimentos da veneranda benfeitora Joana de Ângeles. Primeiro, a semente que caiu à beira do caminho, os pássaros do céu vieram e comeram. Então ela esclarece, pessoas existem que ouvem as bênçãos do Evangelho, mas quando chegam os momentos de definição do rumo, de aplicação do tempo, as sementes são devoradas pelos abutres dos vícios e os corvos da insensatez. Abutres e corvos. Ela usa, olha, uma metáfora para explicar que as sementes são devoradas pelos abutres dos vícios e os corvos da insensatez. A segundo grupo de sementes caiu em pouca terra. Caiu em pouca terra. Que pouca terra? As sementes que caíram entre as pedras tinham pouca terra e sem profundidade, o sol as queimou e secaram, não puderam germinar. Aí ela esclarece, outras pessoas se caracterizam pela rudeza, pela maneira grosseira com que se comportam, lembrando solos pedregosos, os sentimentos patológicos ardem como o sol, falta de adubo da ternura e do amor, para fertilizar a palavra de Deus.
O terceiro grupo de sementes, essas sementes caíram entre os espinheiros e essas sementes foram abafadas pelos espinhos. Ela esclarece almas angustiadas, assinaladas pelos espinhos do desconforto moral em que vivem, tentam a autorrenovação e quando se pensa que houve transformação moral e espiritual, as emoções perversas tomam conta da plantação da ternura e da bondade, asfixiando-a essa plantação. Usa de metáfora para explicar, para tornar mais fácil o nosso entendimento, porque Jesus falava por símbolos, mas ela já está traduzindo gradualmente. E vamos aqui o último, as sementes que caíram em terra boa, sementes que produziram frutos, dando 100, 60 e 30 por um, conforme o solo, conforme os corações das pessoas. Jesus falava por símbolo e nós estamos entendendo esse símbolo. O que é que a veneranda Amélia Rodrigues nos fala? Existem as pessoas que se encontram preparadas para a incementação do Evangelho, para a vivência do bem, sacrificam-se em favor da oportunidade que lhes é reservada, dedicando-se com abnegação ao trabalho de preservar e produzir o bem. Mas algumas produzem 30, outras 60, outras 100, mas é conformidade, a capacidade, o nível de elevação espiritual, o desenvolvimento de cada um. Nesta hora eu me lembro sempre da parábola dos talentos, em que o Jesus escreve dizendo que o Senhor se equivale a um homem que saiu para uma grande viagem e deu 1 denário a um, 2 a outro e 5 a outro. Eu já falei sobre isso. Então, de acordo com a capacidade de cada um, para duplicar os talentos. Um duplicou 5 por 10, o de 2 para 4, e o de 1 preguiçoso enterrou. E você já sabe o que aconteceu. Aqui também na semeadura, Jesus já faz referência, produziram frutos, dando 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1, claro, todos terra boa, mas de conformidade com a capacidade de cada um que eles tinham. Portanto, ela ressalta, os que representam a terra boa tornam-se apóstolos do amor e missionários da esperança, abrindo caminho em matagais para que se instalem as edificações do reino de Deus e nunca desfalecem, nunca deixam ser vencidos pela preguiça. Haja o calor das rudes batalhas, o inverno cruel da indiferença dos outros, porque entendem o significado do Mestre Jesus em todas as suas vidas. E procuramos entender isso que é importante. E aí ela conclui, ante essa oportuna parábola, cabe aos verdadeiros discípulos de Jesus na atualidade, como em todos os tempos, proceder a uma análise, a fim de verificarem qual o tipo de solo que são, o que necessitam fazer para transformarem-se sempre para melhor, até alcançarem o patamar de terra boa e generosa. É isso que nós devemos verificar sempre. Qual será o tipo de solo que nós representamos? Portanto, identificando esse tipo de solo, vendo as nossas deficiências, vamos adubar com o adubo do interesse, da dedicação, da coragem, da fé, persistindo nas leituras, nas nossas realizações de amor no campo do bem, as nossas ações de caridade, engrandecendo Jesus, valorizando a nossa encarnação, para que possamos nos tornar sempre uma terra boa, generosa e passarmos de 30 por 1 para 60 por 1 até alcançar a produtividade de 100 por 1. Vamos agora observar um autor que nós já falamos na instituição que nós frequentamos, Caibá Schutel. Neste livro, Parábolas e Ensino de Jesus, no capítulo Parábola do Semeador, Caibá Schutel, ele coloca aqui a primeira palavra do livro, parábola do livro. E ele escreve, a parábola do semeador é a parábola das parábolas. Sintetiza os caracteres predominantes em todas as almas, ao mesmo tempo que nos ensina a distingui-las pela boa ou má vontade,
com que recebem as novas espirituais, as notícias espirituais. E ele diz aqui, a semente, entre aspas, é a palavra de Deus. E muitas vezes nós vemos isso na Igreja Católica, os respeitáveis e honoráveis sacerdotes falando a palavra, vamos ouvir a palavra de Deus, os venerandos pastores das igrejas evangélicas, que com todo respeito, todos nós admiramos, também falando, vamos ouvir agora, abrindo a Bíblia, a semente é a palavra de Deus. E muitos espíritas e muitas outras pessoas também não compreendem. Como é que eles estão lendo ali a Bíblia e diz que é a palavra de Deus? Portanto, ele esclarece aqui, a semente é a palavra de Deus, a lei do amor que abrange a religião e a ciência, a filosofia e a moral, e se resume no ditame cristão, abre aspas, adora a Deus e faz o bem até aos seus próprios inimigos. Mas vamos ainda esclarecer a questão da palavra de Deus. Temos aqui Sermão da 60ª, pregado, é uma seleção de sermões do padre Antônio Vieira. E aqui marcado tem o Sermão da 60ª, pregado na Capela Real, em Lisboa, em 1865, o sermão com o título, abre aspas, Semen est verbum Dei. A semente é a palavra de Deus, que foi declamado, esse sermão foi realizado pelo padre Antônio Vieira. É uma verdadeira lição de oratória. Todo cristão deveria ler esse sermão. Como ele ensina, já teríamos um curso de oratória praticamente de graça. O Sermão da 60ª, pregado na Capela Real em Lisboa, em 1655. Semen est verbum Dei, quer dizer, o semente é o verbo de Deus, pelo padre Antônio Vieira. E ele escreve, os espinhos, as pedras, o caminho, aí você já sabe, ele estava falando aí, trabalhando em cima do semeador. Os espinhos, as pedras, o caminho e a terra boa em que o trigo caiu, a semente de trigo, são os diversos corações dos homens. Vocês estão vendo que o pensamento é o mesmo da veneranda benfeitora Joana de Ângeles e do nosso irmão Allan Kardec? Sim, aí está a interpretação da parábola, são os diversos corações dos homens. Se a palavra de Deus, aí vem a pergunta, se a palavra de Deus é tão poderosa, se a palavra de Deus tem hoje tantos pregadores em todas as religiões cristãs, por que só vemos tão poucos frutos da palavra de Deus? Esse é o sentido do sermão. Então vocês terão oportunidade de ler também, está aqui, ó, coleção de sermões, Sermão da 60ª, é só baixar na internet e escrever Sermão da 60ª do padre Antônio Vieira, baixa, imprime ou grava e vão ler esse sermão onde ele discorre sobre as reflexões da parábola do semeador, o que realmente é uma interpretação maravilhosa, realmente digna de um trabalho espetacular de inspiração que o padre Antônio Vieira estava naquele momento, inspiradíssimo pelos espíritos amigos que o ajudavam. Mas vamos esclarecer a palavra de Deus, que certa vez eu fiz um e-mail para os trabalhadores do Grupo Espírita da Casa de Guará, esclarecendo. E eu tenho uma recordação, porque a minha Bíblia, aquela Bíblia Thompson de referências que facilita o estudo, é muito fácil nós identificarmos e pesquisarmos a palavra de Deus. Então vamos agora reviver o que o apóstolo João disse no seu evangelho. O capítulo 12, versículos 49 a 50. Abre aspas. Pois eu não falei de mim mesmo, disse Jesus, mas o Pai que me enviou me prescreveu o que dizer e o de que eu falar. Eu sei que o meu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo-o como o Pai me disse. Portanto, ele estava caracterizando que ele estava ali sendo um médium de Deus, estava retransmitindo o que Deus havia determinado para que ele dissesse. No capítulo, ainda em João, capítulo 14, versículo 24, abre aspas, quem não me ama,
não guarda as minhas palavras. Esta palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Portanto, são palavras de Deus. Agora vocês estão esclarecidos. E a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, no livro, aqui, Dimensões da Verdade, capítulo 42, ela afirmou: Jesus é o médium de Deus. Portanto, está bem esclarecido. Vocês têm hoje uma mensagem esclarecedora, rica, com todos os volumes que eu pesquisei, passei para vocês que gostam de estudar, que gostam de aprender e gostam de sentir Jesus, e já traduzindo o pensamento deles para você, explicado como a veneranda benfeitora Joana de Ângeles faz, realmente é maravilhoso. Portanto, vamos terminar aqui com esse livro aqui, Vivendo com Jesus, da veneranda benfeitora Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues, Amélia Rodrigues, Vivendo com Jesus, no capítulo de número 10, quando ela escreve aqui: Jesus é o grande restaurador da humanidade, mas cada espírito tem o dever de permitir-se o trabalho de autorrenovação em favor da própria felicidade. E ela conclui: a voz de Jesus continua ecoando na acústica de nossas almas, conforme vemos em Mateus, no capítulo 11, versículo 28, abre aspas: vinde a mim, todos vocês que estão sofrendo, e eu vos aliviarei. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O fardo é respeitar a lei de amor. E o jugo é suave, para só praticar o bem, só praticar a caridade. Portanto, a professora Amélia Rodrigues relembra aqui: vinde a mim e eu vos aliviarei. Mas é necessário, diz ela, é necessário, porém, ir a Ele, não esperar que Ele venha a nós. Porque Ele diz: vinde a mim, venham a mim. Então é necessário que nós nos dediquemos, nos levantemos e vamos à procura de Jesus. Através da oração vinculada ao Pai, nós traremos Jesus perto de nós, através do Evangelho que nós temos em mãos, que podemos a cada dia fazer as nossas leituras, as nossas pesquisas e tê-lo ao nosso lado, tê-lo em nossa casa uma vez por semana, no culto do Evangelho. E vocês sabem, quando nós fazemos o culto do Evangelho no lar, não somente o lar se ilumina, mas toda a via pública e todas as casas adjacentes são iluminadas também pela visita dos espíritos representantes de Jesus. E quando alguém faz o culto do Evangelho num edifício, num apartamento, de um edifício de apartamentos, todo o edifício se ilumina, beneficiando não somente aquela família que faz o culto do Evangelho, mas também concorrendo para que a paz e a luz ilumine todos os nossos lares. Meus queridos irmãos, é uma lição tão linda e eu me sinto realmente plenificado com aquilo que nós discutimos hoje, que nós falamos, que nós estamos aqui fazendo as nossas reflexões. Vamos aproveitar as nossas oportunidades que temos, que são bênçãos e bênçãos diariamente que nós recebemos do Pai de Misericórdia. Jesus nos contempla diariamente com o seu enorme amor de misericórdia, patrocinando todas as nossas realizações. Os espíritos amigos, comprometidos com as nossas reencarnações, estão nos ajudando permanentemente. E o nosso anjo da guarda, que se comprometeu, de forma aberta, amorosa, incentivadora de nos acompanhar, desde o nascimento até depois da nossa desencarnação. De causa própria, Ele se ofereceu para nos acompanhar. Devemos aproveitar, ouvi-lo nas nossas necessidades, abrindo o Evangelho, lendo uma página, confortando com a resposta, porque geralmente é a resposta que nós estamos recebendo para as nossas inquietações. Sejamos humildes, sejamos simples,
mas nunca paremos de amar, nunca paremos de fazer o bem, nem de praticar a caridade, porque é essa semeadura que nós fazemos que realmente vai favorecer a nossa libertação e a nossa felicidade futura. Que Jesus continue conosco hoje, amanhã e para sempre. Deus os abençoe, meus queridos irmãos, hoje, amanhã e para sempre. Que assim seja.